Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Hugo e no vídeo de hoje a gente vai abordar qual a minha missão de vida. Todo mundo já deve ter ouvido falar essa frase, né, esse conceito de que nós temos uma missão na vida. Então a gente vai conversar um pouquinho o que é essa missão, se isso realmente existe, se não existe, se dá para descobrir essa missão, se a gente passa a vida inteira tentando descobrir, buscando isso e não consegue. A gente vai conversar, refletir e analisar um pouquinho essa temática. Eu vou abordar conceitos espiritualistas durante o vídeo. Então, se você não compartilha desses conceitos, não tem problema. Eu convido você a assistir o vídeo e juntos refletirmos, juntos pensarmos a respeito desse conceito. O meu objetivo com esse vídeo não é uma doutrinação, não é falar o que está certo, a religião que está certa, o conhecimento que está certo ou errado. O objetivo é simplesmente a gente analisar e pensar sobre a vida, independente da crença que cada um tenha. Então fica aqui o meu convite para que nós todos pensemos juntos. Então, antes da gente encarnar, ou seja, da gente nascer, vir aqui para o plano físico, que é esse que nós estamos agora, a gente faz um minucioso planejamento junto dos seres que guiam a nossa encarnação. Porque a gente não faz esse planejamento sozinho, a gente faz junto com outras entidades, outros seres, outros espíritos, da forma que você quiser nomeá-los, que ajudam a gente a fazer esse planejamento. Então, nesse planejamento, a gente planeja desde como vai ser aspectos do nosso corpo físico, como vai ser o planejamento da nossa profissão mesmo, de estudos, o que a gente vai estudar mais. A gente planeja vários aspectos diferentes. Planejamos se a gente vai passar por provações, por expiações, por situações kármicas. A gente planeja a família que a gente vai fazer parte, seja a família consanguínea, seja de amizades. A gente planeja encontros com pessoas ao longo do nosso caminho, sejam pessoas boas ou até mesmo pessoas ruins, porque as pessoas ruins servem como professores. Eu vou abordar esse conceito em outros vídeos, mas as pessoas ruins que a gente encontra no caminho são professores, tá? A gente deveria encarar dessa forma. Então tudo isso, existe um planejamento antes da gente vir para cá. Só que quando a gente nasce, a gente esquece tudo. Então fica a pergunta, poxa, se eu planejo e eu esqueço de tudo, então qual que é o objetivo de planejar? Para responder essa pergunta, a gente tem que entender primeiro o porquê que a gente esquece. Eu vou dar duas formas de pensar desse porquê que a gente esquece quando a gente encarna, que a gente esquece do que a gente planejou, esquece de outras vidas, esquece quem somos, né? E a gente nasce como se estivéssemos tendo uma primeira vida, a primeira vez que estivéssemos encarnando. A gente esquece por dois motivos principais, que essas duas abordagens que eu vou passar para vocês. A primeira, nós, como temos esse conceito de vidas sucessivas, a gente tem todo um passado. E da maioria de nós aqui no planeta Terra, o passado é muito sombrio. Então, se a gente tivesse a memória disso, não tivesse eu chamo de bênção, né, a bênção do esquecimento, a gente muito provavelmente ia ficar preso, ficar amarrado, escravizado, acorrentado ao passado sombrio que a gente teve. A gente ia ficar muito preso a ele e isso não nos daria condições de poder encarnar e de poder nos desenvolver, porque a gente já está amarrado a coisas que já aconteceram, a coisas que a gente já fez em outras vidas. E esse é um dos objetivos do esquecimento. Outro motivo também da gente não lembrar, falando mais dessa questão do planejamento encarnatório, da gente não lembrar o porquê, o que a gente planejou. Outra questão também é porque nós estamos em dimensões diferentes. Nós estamos na dimensão física e quando a gente morre ou quando a gente dorme, a gente vai para uma dimensão chamada espiritual, astral, dependendo da nomenclatura. Céu, cada um chama de uma forma. Lá a dimensão é diferente. Então existe uma variação quântica nisso. Isso aí já entra em mecânica quântica, tá? Que eu não vou abordar, não vou aprofundar nisso. Mas o nosso cérebro físico, desse encarnado que a gente está, ele não tem condições de entender certas informações que acontecem e que foram passadas no plano espiritual. Existe uma diferença quântica aí que o nosso cérebro físico não é capaz de captar. Então muita coisa a gente não consegue entender mesmo. Então, além dessas diferenças dimensionais, quânticas, que é uma coisa muito complexa até mesmo para entender e explicar, a gente tem a bênção do esquecimento para não lembrar mesmo de quem a gente foi. Imagina você estar encarnado e lembrar que no passado você foi um assassino, um criminoso, um tirano. Você fica muito incomodado com aquilo, principalmente as pessoas que querem mudar, querem evoluir
iam ficar bem incomodadas com o que foram no passado. Então é por isso que a gente não lembra. Voltando à nossa pergunta, poxa, se eu não lembro do planejamento encarnatório que eu fiz, então para que serve isso? Esse planejamento você vai acabar seguindo ele. Lembra, gente, é um planejamento, ele não é fatal, não é uma coisa que a gente vai seguir, independente do que a gente faça, vai ficar no planejamento. Não. A maioria de nós, a imensa maioria de nós encarnados, não fazemos 100% do planejado. Se a gente fizer uma parte disso, já está no lucro. A gente planeja, mas acaba não fazendo tudo. É só a gente imaginar no nosso dia a dia. Quantas coisas que a gente planeja, quando vai colocar em prática, não consegue fazer tudo? Ou faz só uma parte, ou às vezes nem faz. O planejamento encarnatório é a mesma coisa. Não é porque ele foi planejado que você vai conseguir seguir aquilo à risca. Quem consegue, ótimo, maravilhoso. Mas a maioria não consegue. A maioria de nós não consegue. Então, se a gente não lembra que eu falei que existem os guias, aqueles seres, os espíritos que nos ajudam na encarnação, que nos ajudam a planejar, que são nossos mentores, instrutores, existem os chamados mestres kármicos, que são seres que comandam, que ajudam nesse planejamento das encarnações de todo mundo. Eles estão nos ajudando, eles estão nos guiando, nos influenciando para que a gente consiga seguir o planejado, seguir aquilo que a gente planejou, que a gente pediu. Muita coisa que a gente passa, inclusive de coisas ruins que a gente passa, a gente pediu para que isso acontecesse. É importante a gente ter esse conceito na cabeça e isso faz com que a gente lide com os problemas de uma forma um pouco mais leve, sabendo que você pediu para que isso acontecesse, porque isso serve para o seu aprimoramento espiritual, para o seu aprimoramento como ser. A maioria de nós tem pressentimentos do nosso planejamento. Por mais que a gente não lembre, tá? Não tenha esse acesso total a essas informações do nosso planejamento encarnatório, que é o nosso principal assunto agora, a gente tem alguns pressentimentos. Tem pessoas que têm pressentimentos, por exemplo, quando encontra alguém que você conheceu, aquele pressentimento que já conhecia, ou que, nossa, parece que isso aqui já estava planejado a acontecer, né? Tem aquela sensação, ou até mesmo de um trabalho, aquelas pessoas que desde pequeno já sabem o que querem ser quando forem grandes. Tem muita criança que é assim, não, eu quero ser, por exemplo, um médico, eu vou ser, e ela vai estudando, quando ela cresce, realmente ela se torna um médico ou uma médica de grande capacidade, então ela já tem esse pressentimento. Ela sabe? Conscientemente não, mas lá no subconsciente, em espírito, ela sabe o que ela vai ser, o que ela planejou para ser. Então ela vai trabalhar para aquilo. E a espiritualidade, igual eu disse, os nossos mentores, eles ajudam, nos guiam para que a gente consiga seguir o planejamento e executá-lo. Então a gente tem pressentimento. Há pessoas que sabem? Sim, há pessoas que têm acesso a essa informação, que têm condições de captar o planejamento, já sabem de antecedência certas coisas que vão acontecer, que tem que passar, mas isso são casos raros, tá? E tudo isso dentro de uma capacidade. Ninguém vai receber uma informação da qual ela não tem a capacidade de lidar. Eles não permitem esse tipo de intercâmbio à torto e à direito. Eu vou acessar qualquer coisa, qualquer informação que eu quiser. Não é assim. Algumas pessoas conseguem, mas existe um propósito nisso. Qual que é esse propósito? Aí vai depender de cada um, a vida de cada um. Então, cada caso é um caso. Agora vem a questão principal do vídeo de hoje. Qual que é a minha missão de vida? É possível saber? Mesmo eu não tendo esse acesso a essas informações, eu tendo só alguns pressentimentos, é possível que eu descubra isso? A minha resposta é: dificilmente saberá. Pode parecer um tanto decepcionante essa resposta, mas não é. E eu vou explicar por que não é. As missões na vida das pessoas, de nós que encarnamos, são das mais variadas. Então pode ser desde cuidar da sua família, essa pode ser a sua missão na vida, cuidar de alguém específico, seja um familiar, seja um amigo, cuidar dos animais, cuidar da natureza. A sua missão pode ser ajudar, contribuir com a sociedade através da sua profissão ou através da luta por uma causa que você lute a respeito. Pode ser também uma expiação. A nossa missão de vida pode estar dentro de uma expiação, seja por uma doença grave, seja por ter que conviver e cuidar de um parente que é muito doente, um viciado em drogas, um criminoso. A sua missão de vida pode estar dentro de uma expiação, pode estar dentro de um resgate, por exemplo, você ter que conviver, conviver com colegas de trabalho difíceis que tentam te prejudicar. A sua missão de vida pode estar dentro de um leque infinito de possibilidades. Por quê? Cada caso é um caso. Costumo dizer assim,
cada um, isso pode até parecer um clichê, mas é a pura realidade, cada um é protagonista da própria vida. Então cada vida tem particularidades, cada missão de vida tem particularidades. Então a gente pensando dessa forma, a gente entende que a missão de vida pode ser uma coisa muito ampla. Então ela pode ser desde coisas menores, como por exemplo, a missão da minha vida que eu planejei antes de encarnar é cuidar da minha família, que é uma coisa que parece pequena, mas não é, tá? Eu falo menor na questão de alcance. E pode ser coisas imensas, como eu vou criar um projeto ou desenvolver uma tecnologia que vai mudar a humanidade. Então tem desde coisas ditas menores, mas que não são em questão de importância, só em questão de abrangência, a coisas que podem abranger o mundo inteiro. Isso, então, para a gente entender o quão grande é essa possibilidade de missões de vida. E todas essas missões de vida, elas estão de acordo com aquilo que podemos suportar, com aquilo que planejamos. Nunca você vai ter uma missão de vida que é muito maior do que você consegue realizar ou suportar, seja uma coisa ruim ou uma coisa boa, e nunca vai ser algo menor também. Sempre está justo, de acordo. O planejamento, por isso que fala da misericórdia divina. Deus não dá, e todo mundo conhece esse conceito, né? Deus não dá um peso na vida maior do que você consegue carregar, ou uma missão maior do que você é capaz de suportar e de realizar. Então tá tudo de acordo, tudo ajustado à sua capacidade. E eu vou sempre bater nessa tecla para a gente lembrar e deixar isso muito bem fixado. A gente pede para as coisas acontecerem. As coisas que acontecem conosco, muitas vezes são pedidas. A gente às vezes implora, quando está do outro lado, que a gente tem uma consciência mais expandida, implora por certas situações que quando a gente está encarnado fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Sejam coisas boas ou ruins, tá? Então mas está tudo ajustado. Tudo perfeitamente ajustado dentro das nossas capacidades. Então, respondendo a pergunta, por que é melhor que a gente não saiba da nossa missão de vida? Muitas vezes. O nosso mundo, a gente olha para a nossa sociedade, é um mundo difícil, uma sociedade que está difícil, muitas vezes enlouquecida, histérica. É um mundo duro, é injusto muitas vezes. Então imagina que, vamos fazer esse exercício, imagina se você descobre a sua missão de vida e você sabe que na sua missão de vida, a sua missão de vida, né, vai ser penosa, difícil, dura, dolorosa, longa. Imagina, você não vai ficar bem desanimado? Ou até mesmo o contrário, você vê que a sua missão de vida vai ser algo muito grandioso, muito abrangente, vai ser fácil, o caminho que você vai percorrer vai ser fácil. De um lado, que é muito difícil e doloroso, você vai ter a grande chance de desistir, de desanimar. E por outro lado, se é uma coisa muito boa e maravilhosa, vai ter a grande chance de você procrastinar, né, de você relaxar demais, não correr atrás para que aquilo aconteça e também de se tornar arrogante. Então tem as duas coisas. Entende como, às vezes, não saber da sua missão de vida é bom. Não entender, você ter pressentimentos é ótimo, que ajuda você no caminho. E lembra que eu falei, então a gente está sempre sendo amparado e auxiliado. Agora imagina se você tem o total conhecimento, o pleno conhecimento da sua missão de vida. Pode ser ruim? Se você descobre que é algo ruim, se você tem a informação logo cedo de que é algo difícil, duro, trabalhoso, penoso, você há enormes possibilidades de que você desista da sua missão de vida. E não é esse o objetivo. A gente vem para cá para concluir as coisas, para melhorar, não para desistir. E mesmo sabendo disso, ainda pode surgir uma nova questão. Fala assim, tá, então como é que eu vou realizar a minha missão de vida se eu não sei nada, absolutamente nada sobre ela? É aí que entra a influência espiritual, onde os espíritos vão estar ajudando a gente em cada etapa, vão estar nos guiando e nos influenciando em cada etapa dessa nossa missão de vida, para que a gente consiga realizá-la o mais completa possível. Não quer dizer que a gente vai fazer ela 100%, tá? Lembra que eu falei lá no começo. A gente não consegue, normalmente, a imensa maioria das pessoas encarnadas não realizam 100% do planejado, realizam menos, bem menos até. A espiritualidade vai estar sempre ajudando a gente em cada etapa. Independente da sua crença, tá? Deus vai estar te ajudando, Jesus, Alá, o que você acreditar. Não acredita em nada, mas você vai estar recebendo auxílio. É só parar para analisar momentos que você encontrou uma pessoa certa no momento certo, ou que apareceu um emprego que você não esperava. Já aconteceu comigo, de aparecer um emprego que eu nem esperava e foi um emprego que mudou a vida, que ajudou bastante. Ou outras coisas, alguém que vai auxiliar a sua família, ou você que vai auxiliar. Então eles estão sempre ajustando para que a gente consiga cumprir cada etapa da nossa missão de vida e assim caminhando. E esse auxílio sempre acontece independente se a gente está consciente disso
ou não. Você pode não ter consciência nenhuma da sua missão, mas você já está executando ela. A maioria das pessoas acontece isso. Já está em pleno andamento da sua missão de vida, mas não faz a menor ideia disso. Então, quando a gente sempre fala desse assunto, podem surgir questões como, por exemplo, é possível que eu não execute a minha missão, que eu não consiga fazer a minha missão? Ou estou fatalmente ligado a ela e eu vou acabar executando de uma forma ou outra? Isso eu já falei no começo do vídeo. É possível sim que você não execute a sua missão, que você fuja dela. Até mesmo pessoas que pressentem antes, não entendem o que estão pressentindo e ficam com medo da missão, que às vezes é uma missão difícil, penosa, e acabam achando meios de escapar dela. E fogem, acabam fugindo da missão de vida e não a executam. Isso é possível. Não é porque você planejou essa missão de vida e estão te ajudando a executá-la que você não pode, no meio da missão, abortá-la. É possível sim que você não a execute e você não está fatalmente ligado a ela. Se você não quer mais essa missão, se você está fugindo dela, você vai conseguir. Isso é uma questão do livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio para escolher se você quer concluir a sua missão, se você não quer, se você vai parar no meio, se você vai fugir da sua missão. É a sua escolha. Ninguém vai interferir no seu livre-arbítrio, vai forçar você a executar uma coisa que você não quer. Uma outra pergunta que pode surgir: eu posso mudar a minha missão de vida durante a minha vida? Isso vai depender muito da utilidade que isso tenha. Se você mudar a sua missão de vida e isso for útil para você, para a sua evolução, para aqueles que estão conectados à sua missão, porque a nossa missão não gira em torno somente de nós, pode girar em torno de outras pessoas, sejam familiares, amigos, comunidade, o mundo todo. Então, se a mudança da sua missão ou de aspectos dela forem úteis, importantes, benéficos, sim, pode mudar, não tem problema nenhum nisso, desde que tenha essa utilidade, desde que tudo seja dentro de um bem comum. Aí pode ocorrer sim a mudança de uma missão de vida, para algo maior, para algo menor. Se você pedir, poxa, eu queria mudar minha missão de vida. Tudo bem que a maioria não tem esse conhecimento de qual é para pedir uma mudança. Ah, mas eu queria algo mais leve, eu não estou aguentando. Pode acontecer, mas lembra, tudo dentro de um planejamento que seja bom para você, seja bom para aqueles que estão ao seu redor, seja bom para o todo. É sempre o bem comum é visto primeiro. Se a sua mudança de missão não for boa para o todo, esquece, não vai mudar, você vai ter que aguentar firme, pois você pediu. Lembra que eu fiquei martelando nisso e vou continuar? Você pediu para acontecer, você pediu essa missão, então vamos aguentar firme. Uma terceira questão que pode surgir, que é muito comum: eu posso pedir para saber qual que é a minha missão? Eu vou ter essa resposta? Vão me ajudar? Também entra na questão da utilidade. Se for útil para você, que você saiba a sua missão, se isso for útil para ajudar você na caminhada, para ajudar você a concluir as etapas da sua missão, eles vão te ajudar. Pode ser com noções, pressentimentos ou até mesmo com conhecimento absoluto dessa missão. Ó, sua missão é essa, você vai fazer isso, você tem que fazer isso. Mas desde que seja útil e desde que o conhecimento dessa sua missão, dos aspectos dela, de qual é essa missão, caiba dentro da sua capacidade de entendimento. A gente tem que também compreender que nós temos capacidade de consciência e entendimento limitadas. Então, às vezes, se soubéssemos das nossas missões, da nossa missão, das etapas dela, às vezes está além do que a gente entenderia. É difícil, é um conceito bastante filosófico, mas vamos compreender assim. Vamos supor que o conhecimento da sua missão abrange, sei lá, assuntos muito mais espirituais, energéticos, e você ainda não está com esse conhecimento todo, você está adquirindo, mas ainda não tem isso aberto, aí você vai ficar sem entender se você sabe antes da hora. Entende o que eu quero dizer? É difícil até de explicar, de expor isso, mas é para entender que às vezes você saber a sua missão, as etapas dela, tudo bonitinho, plenamente, vamos supor até mesmo em tópicos, está além do que você ainda consegue entender, e você talvez lá na frente consiga compreender plenamente. Mas entende como tem? Tudo depende de utilidade. Se for útil que você saiba, eles vão te ajudar. Você pediu, eles vão ajudar. Jesus já falava isso: pedis e obtereis. Você quer saber a sua missão? Pode pedir. Se for útil que você saiba, eles vão dar um jeito de te ajudar a descobrir, ou de te ajudar a saber, ou até mesmo você recebe uma intuição e fala: nossa, minha missão de vida é essa. Tem muita gente que descobre a missão de vida assim. Por exemplo, vou dar um exemplo de missão de vida, a questão com relação à profissão. Ah, eu trabalho numa profissão, mas eu não me sinto bem, eu estudei para isso e tudo. Aí eu mudei de profissão, comecei, nossa, é isso que eu quero fazer. Essa é a minha missão. Às vezes a pessoa tem essa resposta
durante o trabalho. Ou durante, por exemplo, quantas pessoas, eu já vi casos de pessoas que tinham ótimos empregos, ganhavam bem em empresas grandes, de repente mudaram para uma coisa totalmente diferente e se encontraram. Nossa, minha missão é essa. Eu vi um caso recente de uma pessoa que trabalhava numa grande empresa, inclusive ia para fora do país para trabalhar, para ganhar muito bem, ia ter uma vida confortável materialmente falando, mas numa dada situação ela viu um animal precisando de ajuda, sentiu aquele ímpeto de ajudar o animal e hoje essa pessoa trabalha, tem um instituto de ajuda aos animais e descobriu a missão dela ali, que era cuidar dos animais. Olha só. Então às vezes você descobre a sua missão dessas formas. Uma sensação que você tem, aquele amor que desperta em você. Eu estou falando de assuntos mais de profissão, que é para dar um exemplo mais fácil, mas isso vale para várias coisas. Tem gente que descobre a missão de vida cuidando da própria família. É um amor tão grande, é uma coisa tão maravilhosa que, nossa, essa é a minha missão, vou cuidar dessas pessoas. Tudo depende da utilidade. Você quer saber? Pode pedir. Quem sabe é útil para você e você vai saber. Se não for, você não vai saber. Você vai continuar trabalhando nela inconscientemente e só vai descobrir qual foi a sua missão depois que você morrer. Mas todos nós temos uma missão em comum, que eu acho que é a missão fundamental, essencial para todos nós seres em evolução, que é o quê? Evoluir. A gente encarna para evoluir, para se aprimorar, para nos tornarmos seres melhores, para vencer o ego, para vencer nossos defeitos, as nossas sombras. Então essa é a missão fundamental de todo mundo. Todo mundo que está encarnado tem essa missão fundamental, é igual a todos. Evolução. Uns evoluem, outros não. Outros preferem ficar do jeito que estão confortáveis no nível evolutivo que estão. Mas óbvio que lá na frente vão entender que perderam tempo. Essa missão é comum a todos nós. Então evoluir. E evoluir como? A base de autoconhecimento, você se conhecer, se entender, conhecer suas sombras, suas características e assim atuar para se melhorar. Conhecimento, que é o conhecimento geral, estudo de vários assuntos, não só coisas técnicas, coisas mundanas, mas as coisas espirituais também. E a terceira parte, que é a prática do bem, praticar o bem. Porque quando a gente pratica o bem, a gente espalha o bem e evolui. A gente põe em prática conhecimentos que a gente adquire, põe em prática correções, autocorreções. Por exemplo, se eu sou uma pessoa sem paciência, eu passo a ser mais paciente, eu dei um passo evolutivo. E eu estou praticando bem, porque eu ser paciente com o outro, eu estou praticando bem com essa pessoa, de tendo paciência, tolerância. Então, são os três pilares, né? Conhecimento, autoconhecimento e praticar o bem. Isso é comum a todos nós, é uma missão que todos nós temos, todos. Tá? Em qualquer lugar do mundo, qualquer ser humano, evolui. Até os animais evoluem, as plantas evoluem, o todo evolui. Se você não concorda comigo, tudo bem, não tem problema algum. Mas para olhar a natureza está sempre caminhando, progredindo, evoluindo. E a gente também, olha quanto sociedade, quanto pessoas, quanto nações. Pode parecer às vezes que não, mas a gente está sempre caminhando, evoluindo em vários pontos diferentes. Então essa é uma missão comum a todos nós. Eu, por exemplo, sempre tive essa ânsia de saber qual que é a minha missão na vida, que missão que eu tenho, o que eu tenho que fazer. Mas depois que eu comecei a compreender esses aspectos que eu trouxe no vídeo de hoje, essa ânsia diminuiu. Hoje eu não tenho mais essa necessidade de saber qual que é a minha missão. Claro que se eu soubesse seria algo interessante, curioso, sim, claro. Mas hoje eu entendo essa parte de que eu preciso evoluir. E eu sei que a minha missão está conectada a isso, como a missão de cada um de nós, está conectada a essa evolução que a gente tem que ter. Então hoje eu me dedico muito mais a me conhecer, a me corrigir, a estudar, claro, está sempre melhorando, porque eu sou repleto de defeitos ainda, tenho muito que aprimorar, e praticar o bem, botar em prática o bem, porque eu já entendo que é através do bem que o mundo vai progredir e é através do bem que, inclusive, a gente vai ficar vivo, porque se a gente continuar com essa agressão que a gente tem um com os outros, ou a gente com a natureza, a gente vai acabar entrando em extinção. Eu fiz um vídeo sobre isso, né, que eu falo da questão da fraternidade. Eu vou deixar o card aqui, se quiser assistir, é uma boa, que eu abordo essa ideia de que se a gente não praticar a fraternidade e o bem, a gente vai acabar se matando, entrando em extinção, vai ser eliminado da Terra ou até mesmo destruindo o próprio planeta. Então assiste lá,
é um vídeo interessante também que faz a gente pensar nesse ponto. Então eu já não tenho mais essa ânsia de querer saber a minha missão de vida, mas hoje eu me dedico muito mais à minha própria evolução, aprender, ajudar quem está ao meu redor, tentar ser uma pessoa melhor, porque eu preciso muito, tenho muito o que corrigir. Então vamos caminhar, é um passo de cada vez. Então pessoal, eu espero que tenham gostado, eu espero principalmente que tenha feito com que você pense um pouquinho a respeito disso. Pense um pouquinho a respeito da sua missão de vida, reflita, independente dos conceitos mais espiritualistas, tá? Independente desse ponto, mas que tenha feito você pensar um pouquinho a mais, entender, tentar se compreender um pouquinho a mais e dar esse ânimo de que, poxa, eu vou buscar a minha melhora. Porque eu penso sempre assim, o mundo vai melhorar quando a gente melhorar por dentro. Se todo mundo trabalhar na sua auto-melhora, o mundo, consequentemente, vai melhorar com a gente. Não vai ser de fora para dentro, é sempre de dentro para fora. Então, deixa seu like, dá essa força, se inscreve, comenta, crítica, não tem problema, a gente está sempre aberto a melhorar. A minha intenção é melhorar e fazer essa troca aqui com vocês, bom? Então, um grande abraço e até mais!